Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez, de novo, de volta aqui um desafio de 2000 de rating no Chess Tempo em tática. Difícil esse aqui é difícil. Olha lá, torre E7 cheque, eu tenho, acredito que, são 4 opções, né, mas eu estou pressionando aquele bispo com as torres. Torre G8 ou rei G8 e rei F8 eu já descarto. Não, rei F8 pode ser, né? Torre G8 aqui não ataca a torre dele. Ah, tem um detalhe, não basta apenas tomar o bispo, tem que ganhar alguma coisa, né? Torre F8, ele traz a outra torre. Se eu tomar o bispo dele, ele me dá cheque e troca as torres, né? Alivia a tensão. Ele tá levando o ataque de mate ali na primeira fileira. Então eu acho que o correto seria a torre rei F6, tem torre E6 cheque. Mas eu desço para F7 de novo. De novo não, né? Desço o rei para F7. Ele dobra as torres, eu tomo o bispo. Ah, mas se ele dobrar as torres, eu tomar o bispo, eu tô ameaçando o mate, ele vai ter que perder mais um tempo saindo com essa torre. E como é que ele consegue, né? Ele vai ter que me dar cheque perpétuo. E ele não consegue dar cheque perpétuo, porque quando eu chegar com o rei em F5 ou G5, ele não tem a casa E5 para pôr a torre, porque o peão de D6 protege. Bacana. Então rei F6, torre E6, cheque. Torre E6, cheque. Rei F7. E por que não torre G6? Porque ele traz o bispo, cheque, eu tomo e ele sai dos temas de mate. Não sai não. Se ele fizer rei F1, ele leva mate direto. Qual é a diferença de rei G6 para rei F6? Entender essa diferença é importante. Rei G6, torre E6, rei F7. Rei F7. Rei F7. Não. Rei G6, ele faz bispo G2. E eu não tenho mais mate, né? Eu vou ter que me contentar em ganhar o bispo. Então eu tenho que ameaçar a torre para ganhar algo mais. Por isso é rei F6, né? Por isso é rei F6. E aí, quando ele me der cheque, com forçado, né? Senão perde a torre. Ou então ele não vai fazer torre 1, né? Ele faz torre E6, cheque, eu faço rei F7. E aí sim ele volta com o bispo, mas ele perde a torre. E vai perder o bispo depois. Ah não, ele toma o peão. Ele toma o peão. E aí eu fico com uma qualidade por um peão. Não parece ser suficiente, né? Rei F7.
Rei F6, torre E6, torre E6, rei F7, aí bispo G2. Eu não vou tomar a torre dele. Eu vou fazer torre em G. Torre em G. Agora, qual das torres? A torre de 4 ou a torre de 8? Rei F6, torre E6, rei F7, bispo G2. Eu já posso ganhar a torre, mas eu quero mais. Eu faço torre G4. Torre G4. Torre G4. Se ele dobra as torres, leva cheque e depois mate, né? Se ele salva essa torre, ele de novo leva cheque e depois mate. Cheque com torre por G2, rei F1, torre H1, mate, né? Rei F6, torre E6, cheque, rei F7, bispo G2. Qual a diferença da torre G4 para torre G8? Eu não sei. Mas eu acho que eu já fico completamente ganho se eu fizer isso, né? Por que não rei G6? Porque ele defende o mate com o bispo, né? Quando ele defender o mate com o bispo, eu faço torre G4. E aí ele sai com o rei. Não, ele não sai com o rei, leva mate. Ah, não, leva não. Quando eu tomar o bispo dele com a torre, ele faz rei E1 e escapa, né? Então não faz sentido o rei G6. Só estou vendo sentido em rei F6. Espero que o cálculo esteja correto. Ok, agora eu desço para F7, né? É o único que faz sentido para manter o ataque na torre. E aí ele me entrega... Eu não tinha pensado nisso, né? Ele pode fazer isso. Mas eu não tenho torre... Torre G8, ele põe a torre em G4. Ele põe a torre em G4. Não, mas aqui eu... Ah, porque ele quer tomar o peão, né? Eu vou tomar o bispo, ele me dá cheque, ele toma o peão e eu tomo a torre. Fica uma torre a mais. Eu tomo o bispo ameaçando mate. Não tem como ele se salvar, ele vai ter que entregar a torre também. É essa a ideia dele. E é claro, quando ele me dá cheque, eu faço... Ah, tá. Ele não tá entregando torre não, tá? Quando eu tomar, ele me dá cheque, eu faço esse... Ah, tá entregando torre sim. Então eu tomo bispo, rei, torre F4, rei G6, torre por F3, torre por F3. Tô ganho, né? Eu não vou fazer... Depois que tomar bispo e ele fizer torre F4, não vou colocar a torre na coluna E, porque ele traz a outra torre, cheque. Quando sair, ele pode... Quando eu sair para cá, para D8, ele pode tomar...
É, mas eu tomo a torre dele de todo jeito. Não, acho que é só tomar o bispo e o problema acaba. Ok. Então, o problema resolvido. Problema de 1920. Estamos com 1911 agora. Resolvemos em 9 minutos e 50. Vamos para o próximo. E aqui me parece que bispo H6 já é suficientemente bom. Com a ideia de trocar. E sequência de mate, né? Só que ele tem alguns tempos. Eu faço esse, ele faz alguma coisa, eu tomo. Ele não precisa tomar de volta. Né? Ele faz uma outra coisa. E aí quando eu colocar a dama aqui em H6, já são 3 tempos. É o tempo que ele... Ele tá com tempo demais, né? Se eu sacrifico, ele toma. Torre F3. Eu estou dando apenas um tempo para ele. Só que o bispo dele tá defendendo as casas escuras aqui. A casa de H8 eu não consigo pôr mais um ataque. É. Qual a ideia dele com dama B6? Com certeza não é D5 para sacrificar a dama do peão. Com certeza não. Bispo H6. Dama D4. Dama D4. E aí se eu faço dama H3. Esse. Eu tomo, ele toma. Cheque esse. Tá escapando, né? Bispo H6 é lento, porque ele traz a torre. Quando eu tomar, ele toma de rei, cheque. Ele faz rei E8 e não tenho nada. É lento. Se eu subo a torre, ele entra com dama D4. Dama D4. Eu ponho o bispo aqui em... eu ponho o bispo em F4. Se ele toma de dama, eu tomo a dama dele. Né? Eu ganho a dama e o peão por um bispo e uma torre. E aí eu tô com uma vantagem, né? Se ele inventar de tomar de peão, eu sacrifico a... isso aqui não é um bispo, né? O que tá em F6 não é um bispo, é um peão. Eu não consigo dar mate com torre H8. É um peão, não é um bispo. E D4 também não é opção, porque ele toma de dama. Não adianta de nada. Eu só tô vendo isso. Bispo H6. Bispo H6, dama D4. Eu ponho a torre. Ele toma de dama. Não resolvi nada. Opa, se ele tomar de dama, eu tô feito, né? Porque eu vou tomar a dama dele de bispo. Então bispo H6, dama D4, torre F4. Se ele toma o peão de B2, eu trago a torre para G1, por exemplo.
tá, peraí. Não é simples assim, né? Bispo H6, dama D4, torre F4, E por F4, bispo por, rei por. Ah, mas ele não toma. Bispo por, e eu não consigo colocar a dama em H6, porque quando eu colocar ele toma o peão com a dama. Porque o peão de E tomou a torre que estava em F4, liberou a casa para... liberou a diagonal para a dama atuar. E agora? Entendemos isso. Torre F3. Torre F3, dama D4. Dama D4. Dama por H6. Cheque. Rei toma forçado. Torre H3. Cheque. Rei G8 forçado. Mas não tem nada. Difícil, né? Sempre difícil. Sempre difícil. Bispo H6, dama D4, bispo toma, dama toma. Tô perdido. Bispo H6, dama D4, dama por, E por E4, E por E4. Não fiz nada. Esquisito, né? Parece que tem ataque aqui, mas só parece. Torre de AC1, dama D4, dama por D4, E por D4, torre C7. Tá ameaçando nada, torre C7. Bispo H6, dama D4, torre F4, torre F4, aí E por F4, bispo por F8, bispo por F8. Ele não... ele toma. Só que ele toma de torre. Ele toma de torre. E aí quando eu colocar a dama em H6, ele toma o peão com a dama.
E acabou o meu ataque. Bispo H6, dama D4, dama H3, dama H3, dama H3, ele não vai tomar, mas ele tá com tempo, né? 2 tempos. Eu quero uma coisa forçada. Ou não tem? Bispo H6, dama D4, dama H3. E aí eu quero fazer o que? Eu quero tomar para depois pôr a dama em bispo H6, torre C8. Aí quando eu tomo, ele toma. Eu tomo bispo por F8, aí rei por F8, dama por H7 direto. Estou ameaçando mate, ele faz rei. Rei E8. E aí quando eu cheque, ele faz rei D7. Eu tomo o peão. Eu tô ganhando 2 peões nessa brincadeira. Isso se ele mover a torre, né? Mas se ele mover a dama, dama H6, dama D4, dama H3, dama H3. Ele não vai mover o bispo, né? Ele não vai mover o bispo. E eu tô tomando o bispo no próximo. Se ele sai com a torre, eu tomo, ele toma, eu tomo ali a ameaça do mate, ele sai, leva cheque, perde outro peão. E eu tô com ataque, peão passado, entrando na 7ª fileira, apoiado pela torre ainda. Eu acho que é isso. Bispo H6, dama D4, dama H3. E ele não tem como se defender das coisas que eu estou ameaçando aqui. Eu acho que é isso. Vamos lá. Será que não tem outra coisa? Dama E, bispo E3, ele toma a dama direto. Aí eu subo. Ele toma o bispo direto. Aí eu subo torre F3. Ele move a dama para H6. E tá defendido, né? Vou fazer bispo H6 mesmo. Espero que esteja correto. Ok, agora dama H3, não é isso? Dama H3 mantém as ameaças. É um lance que passa a vez, né? E evita a troca das damas, que é o que vai ganhar o jogo aqui, pelo que parece. Eu avanço, eu acho que ele vai avançar o peão, né? E aí quando eu tomar, ele não consegue sacrificar porque o peão tá aqui. Conseguir ele consegue, né? Mas perde a dama. Então eu acho que dama H3, né?
Perfeito. E agora eu vou ganhar a torre, porque eu tomo o bispo. E ele não vai tomar o bispo de rei, porque leva dama H6, cheque. Aí dama, aliás, rei E8. Eu tomo o peão, ameaçando o cheque. Aí ele faz rei D7. Eu tomo o peão de novo com cheque e ele perde a torre. Então ele não toma o peão. Quando eu tomar o bispo, ele toma o peão de F6, que é o problema. E aí, quando eu tomar a torre dele, ele toma o meu bispo. Aí sim ele resolve os problemas dele em parte, né? Então eu tomo o bispo, ele vai tomar o peão, eu tomo a torre. E eu acho que fica resolvido o problema. Opa, peraí. Se eu tomar a torre, ele toma, eu dou o cheque, mas ele guarda aqui. Parece que ganha, parece que dá mate, né? Eu tive essa impressão, mas não dá. Não dá mate. Se eu tomar, ele toma. Quando eu der cheque, ele vai para cá. E o bispo está protegido pela torre. Então eu tomo o bispo dele, né? Ele tomou de torre. E agora quando eu fizer dama H6, ele pega o peão de torre, né? E aí eu tomo a torre dele. Dama H6 ameaçando mate. Ok. Perfeito. Problema de 2000. Problema de 2000. Voltamos aqui em grande estilo, né? Resolvemos dois problemas. Ganhamos quanto de rating aqui? Ganhamos 11 pontos nesse treinamento. 11 pontos de rating. Problema de 2000 resolvido. Problema bacana. Então vocês 5 que estão assistindo, curtam, comentem e compartilhem. Até a próxima.